Hi everybody! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao meu canal e hoje vamos falar sobre dumping. Tive um dumping, socorro! Meu nome é Fê Abdala e vou compartilhar com você o porquê acontece o dumping quando fazemos a cirurgia bariátrica, tá? E quais as suas sensações. Se você é nova aqui no canal, vou deixar meu convite para você se inscrever, tá bom? Para acompanhar tudo o que acontece com quem faz o procedimento. Talvez nesse vídeo você vai ouvir coisas que você já sabe e que também não sabe, então fica comigo até o final do vídeo. Primeiramente, vamos começar pela pergunta: o que é dumping? O dumping, gente, na verdade se chama síndrome de dumping. E ele é um conjunto de sintomas e sensações que nós bariatricadas podemos ter ou não e desenvolver após a cirurgia, tá? É uma sensação de mal-estar, normalmente apresentada após uma alimentação muito rica em carboidratos, ou seja, açúcar ou gorduras, tá? Ocorre devido à passagem muito rápida dos alimentos do estômago para o intestino, tá? Então, assim que a pessoa ingere um alimento que contém muito açúcar, imediatamente passa a ter um desconforto. A elevada ingestão de carboidrato causa um aumento súbito da insulina, acarretando uma crise de hipoglicemia, tá? Aqui eu estou dizendo, gente, no método que eu fui submetida, tá? Que foi o bypass. Esse método, o estômago é reduzido em 10 a 20%, tá? E sua capacidade gástrica é de 30 a 50 ml, é muito petitico. Este novo estômago tem apenas uma passagem dos alimentos que vão direto para o intestino. E o meu intestino também teve uma redução do seu tamanho. Esta técnica é muito indicada pelos médicos para pacientes que contêm muitas comorbidades, tá, relacionadas à obesidade. Nesse caso, a gente perde peso muito mais rápido, né? E eu, por exemplo, em 6 meses já tinha batido a minha meta. Temos aí 2 tipos de dumping, tá? Já basta um, não, tem 2. Bom, tem o dumping precoce, né, que acontece após a ingestão desses alimentos gordurosos e com açúcares, tá? E o dumping tardio, que ocorre de 2 a 3 horas após a refeição. Então você acha que você não vai ter, mas pode ter. Ok, já sei o que é o bendito dumping. Mas o que acontece com a gente, né? Quais os sintomas? Bom, vamos lá. Sintomas do dumping precoce: fraqueza e desmaio, batimento cardíaco irregular e rápido, tá? Pressão sanguínea baixa, tontura, falta de ar, vômito, diarreia e cólicas, você pode ter tudo isso, tá? Isso são os sintomas do dumping precoce. Vamos para outra pergunta: e os sintomas do dumping tardio? Ele é até um pouco parecido, tá, com o precoce. Então transpiração, fome excessiva, tremores, ansiedade, dificuldade de concentração, exaustão, desmaio. Meninas, é uma sensação horrível. Pra até virar o olho, horrível! Tem pessoas que têm com doces, tem outras que não, né? Tem pessoas que têm com gordura, tem outras que não. Você vai aprender a lidar com isso, fica tranquila, tá? E sabe o que meu médico fala? Que é bom tê-lo, tá? Pois é uma forma de você controlar e não comer coisa errada, assim você não engorda. Eu conheço algumas pessoas que não têm e estão ganhando peso porque conseguem comer e não passam mal, né? Falando por mim, faz 2 anos que eu fiz a cirurgia, né? Portanto, eu acho que conheço o meu corpo e sei o que posso comer e o quanto comer, mas não é uma regra, tá? Pois às vezes um determinado tipo de alimento que nunca provocou dumping em mim já causou, tá? Então, mesmo se você achar que comeu um negócio e não fez, que não aconteceu nada, pode dar depois, tá bom? Então, o ideal é comer bem pouquinho para ficar tranquilo. Mata a sua vontade, come o que você consegue comer, claro que você até consegue comer mais depois de 2 anos, mas vai com calma, tá? Também a gente não quer engordar, né? Eu, por exemplo, adoro tapioca, tá?
tapioca com queijo, que qualquer tapioca eu gosto de qualquer recheio, até com a própria manteiga só. Só que eu gosto do acompanhamento do chocolate quente, né? Ou chocolate gelado, sei lá o que tiver. E eu passo mal, tá? Pão de queijo também não me faz mal. Então aí, esses alimentos eu já sei que fazem mal, eu dou uma, duas mordidinhas, tá? Porque na sequência me dá sempre a mesma sensação, taquicardia e enjoo. Então eu não como um inteiro, eu como metade e tudo bem, dou umas mordidinhas e só. Por exemplo, quando eu como comida japonesa, já percebi por 2 vezes isso, que eu tenho dumping tardio, tá? Vou pra casa e depois de 2 horas mais ou menos ele começa. Começa a suar, tá? Eu preciso arrancar a roupa de... É o ridículo, mas eu tenho que fazer isso. Ficar na frente do ventilador, porque não tem ar-condicionado, né? Tem que ficar na frente do ventilador. Tomar banho, porque o calor é demais, é sério. Eu acho, vamos pensar, eu acho que ele deve ser parecido com o climatério da mulher quando entra na menopausa. A questão do calor, porque, gente, que sensação horrível. Meu Deus, é muito ruim. Nos primeiros meses, você não vai sentir dumping, sabia? Porque a sua dieta ainda estará mais restritiva, né? Depois que é liberado qualquer tipo de alimento que pode ou não, né? Pode acontecer. Tem gente que não tem nada. A dica que eu dou é a seguinte: caso queira saber o que vai acontecer com o seu corpo, é quando for experimentar essas coisas mais gordurosas ou doces, por exemplo, façam em casa, gente. Vai fazer a estrepolia na sua casa, tá? Fora de casa é perigoso, é bem perigoso. Principalmente porque você pode desmaiar ou apagar de tanto sono. É real isso, tá? Tem pessoas que dirigindo apagam e sofrem acidentes porque começam errado fora de casa. Fiquem atentas, tá, a isso, pois a gente precisa vigiar, tá? A nossa cabeça ainda é de gordinha, né? Por isso que a gente faz acompanhamento psicológico. E aí você vai comendo, claro, quanto couber, né? E quando vai ver, já era. Esses dias eu estava conversando com uma amiga que eu encontrei de infância. Ela estava me contando o que a amiga dela fez. Elas estavam indo para Embu das Artes, né? E aí a amiga dela estava com fome e aí ela comeu um chocolate inteiro, né? Não sei por que vai fazer isso, né, gente? Só que ela nunca tinha tido nada. Ela falou, quer saber, eu vou fazer, só que fez no lugar errado. E aí ela olhou pra amiga dela e falou, Juliana, o nome da minha amiga é Juliana, Juliana, eu tô apagando de sono, você tá bem pra dirigir? Ainda bem que essa amiga dirige, né? Diz que ela trocou o lugar, né? Parou no acostamento, no posto, não lembro agora. Trocou, foi dirigindo até lá. Ela disse que dirigiu acho que por mais 40 minutos. E aí ela chamava a amiga e a amiga não acordava, demorou pra amiga voltar. Então, gente, não faz isso em casa não, porque é bem perigoso, tá? Isso é só um caso, e eu já vi de outras pessoas que podem acontecer, né? Ele é muito mais frequente em pacientes que fizeram o bypass gástrico ou em cirurgia de FOB, comum em quem faz bariátrica do que quem faz em sleeve. Sendo que a sleeve, a possibilidade de ocorrer o dumping é pequena, tá? Mas pode acontecer. Por quê? Porque não tem o desvio do estômago, né? No caso, é retirada a parte exclusa do estômago e não tem desvio e nem diminuição intestinal. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo para explicar para vocês qual é a diferença da cirurgia bypass gástrico versus a sleeve, tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo para explicar por que tem coisas que acontecem e o que acontecem com cada um, tá? Então é isso, meninas. Espero ter esclarecido de coração para vocês sobre o nosso amigo dumping, porque ele é legal, tá? Ele para mim é de extrema importância. Eu vivo bem com ele, tá? Porque eu consigo saber os meus limites. Então eu tive 1, 2, 3 dumping. Socorro! Deixa seu like se gostou do vídeo. Bye, everybody!